Olá amigos, como estão? Bem-vindos ao canal e a mais uma história de amor. Já? Nós outros, acá neste canal, é para enamorar-los das histórias de vida e de amor conforme eu me namorei. Já? Hoje em dia a história é de Francisco Soto, que é de Medellín, já? Colômbia. Olha a Colômbia, e o título de hoje em dia é Me namorei de minha vecina em quarentena. Já? Llama a publicidade. Volvemos ao tiro. Olá amigos, volvendo ao tema de hoje em dia, e antes de começar, tal e qual como em outros vídeos, os invito a dar like, a compartilhar, a acionar a campanita, e para os que me seguem, é claro, mais uma vez, os pido para compartilhar, para deixar os comentários das histórias que querem que eu os cuente, e aí nos vamos orientando com mais histórias, já? Tal como sabem, 2 histórias à semana, 2 histórias em português, 2 histórias em castelhano. Bueno, a história de hoje em dia. Olá a todos, sou Francisco Soto, tenho 32 anos e os tenho cá um pouquinho de minha recente história em quarentena com Lorena. Levo 5 anos vivendo em um edifício em poblado Medellín e nunca havia falado com meus vecinos hasta março este ano, quando começou a pandemia e nos vimos obrigados a estar a trabalhar desde casa. Minha vida era acelerada, saía temprano a trabalhar e volvia tarde. Se me cruzava com alguém em los pasillos ou el pátio interior, não me detinha a conversar. Tampouco lhes perguntava como estavam, e as notícias del vecindário nunca foram de meu interesse. Es mais, topar-me com alguém era também um estorbo, porque minhas energias estavam postas em sair o antes possível à calle para poder chegar ao trabalho à hora. E em las noites estava cansado, ideal então que nada me hablara nem me perguntara nada, hacía lo possível para me esquivar qualquer tipo de algo que a me parecer só iba a ser algo trivial. Pensando agora, me dei conta de que levava 5 anos vivendo em el mesmo edifício e não me sabia nem um só nome dos que estavam ao meu redor. Passa muito isto, certo? Por vezes nós outros vivimos em um edifício, em um condomínio de casas ou isso, e caso não sabemos o nome dos vizinhos, quem são os vizinhos, que fazem e quais são os interesses dos vizinhos. Porquê? Porque não nos detenemos a perguntar-lhes, a saber mais de eles, e eles também tampouco nos perguntam a nós outros. Então há com o passar dos anos, creio que há um afastar das pessoas de saber mais de seu vecindário. Bueno, volvendo. Hasta que nos vimos sem a possibilidade de sair e quedar em quarentena, e a comunidade, ironicamente, se volviu a única via de interação. Aqueles que sempre evitei se volveram, de um momento ao outro, as únicas pessoas que veria durante um tempo. A vida se detuvo de pronto e nos vimos obrigados a deixar de lado, de maneira parcial, nossas rotinas. E recém aí distinguimos o que tínhamos em nosso entorno. Assim conheci a Lorena, minha atual polola. Conheceu em la quarentena. Promete. Vamos a ver. Vai a dato. A primeira vez que conversámos foi a finais de março. Eu barrei ao pátio que compartimos com os 4 edifícios que conformam esta comunidade e me pus a ler ao sol. Sem muita alternativa, ao fim me havia hecho a ideia de que efetivamente não havia nenhum lugar ao que ir, nem tampouco muitos que fazer. Me estava custando barrar as revoluções, pero estava disposto a lográ-lo. O trabalho seria desde minha casa e as atividades sociais estariam em causa por um bom rato. E isso que eu era de los privilegiados, que seguia com trabalho
desde a comodidade de dialogar e sem ter erros. Com isso em mente, ao fim pude soltar um pouco e barrei com uma mantita, decidida a passar a tarde ao aire livre. Em estes 5 anos, tampouco havia ocupado nunca esse espaço comum. Suele passar, porque em realidade nesta rotina nos hace mecanizar os procedimentos e por vezes não nos damos conta de todo o que temos dentro da nossa comunidade, certo? Aí estava lendo e de repente lá vi barrar. Estava com um vestido rojo e lá acompanhava uma perrita chica e juguetona, que barrava a passo acelerado, pero nervioso, sem alejar-se muito de ela. Me detuve a mirá-la e tratei de que nossas miradas se cruzaram, pero ela não me mirou. Em cambio, le tirou a pelota à perrita e lhe disse: corre! Devem haver passado uns 15 minutos, que em minha cabeça foram mais largos, porque eu só queria que me hablara, pero enfim. Hasta que ao fim me perguntou que leía. Lhe respondi, um pouco nervioso, e depois lhe perguntei de que departamento era. Supe então que vivia a 2 departamentos del mío, em el mesmo piso. Eu la havia visto uma ou outra vez, pero nunca habíamos hablado nem charlado. Desde essa tarde, começamos a poner-nos de acordo para barrar junto ao pátio. Durante os dias de quarentena estrita, esses metros quadrados ao aire livre foram o único que nos dava uma sensação de liberdade, ou algo por el estilo. Em seus passeios noturnos, com a perrita, só poderiam ser aí. Assim que decidi acompanhá-la para entretener-nos um ratito. Era lindo poder compartilhar com a vecindade algo novo para ambos. E lá a comunicação se nos estava dando de maneira muito fluida. Promete. Essas tardes juntos, entre risas, leituras e ruegos com a perrita, se transformaram em largas noites de conversação. Primeiro nos juntamos para cocinar algo em um dos 2 departamentos e logo nos fomos quedando a alojar. Isso foi dando de maneira natural, gradual e totalmente espontâneo. Sem dar-lhe muitas voltas, muito distinto e muito particular, era hermoso em todo o sentido. E é que estes meses que levamos juntos com Lorena, aprendendo el uno del outro e acompanhando-nos em estes tempos um tanto estranhos, me he dado conta de que todas as minhas relações anteriores se haviam dado de outra forma, de outra maneira, muito mais acelerada e menos profunda. Conheci alguém e havia uma suerte de manual de coisas por fazer. As primeiras citas tinham que ser afuera, em algum bar ou restaurante, e logo se conhecia aos amigos e finalmente se haciam panoramas juntos, caseiros e tranquilos. Esta vez, em câmbio, tudo foi mais pausado e totalmente ao revés. Não havia muita alternativa de hacer panoramas e lá as temporalidades foram distintas. Recém na hora, depois de 5 meses de estar juntos, acompanhando-nos quase todos os dias, estou conhecendo a seus amigos e estamos saindo a comer algumas terraças. Vaya dato. Mira como as coisas passam. Por lá quarentena, generalmente, nós outros, em nossas relações, seja amorosas, seja simples amigos, etc., generalmente nós outros conhecemos todo um panorama fora e depois, mais tarde, com lá na confiança, intimidade, é que passamos a conhecer seus amigos, sua forma mais íntima da pessoa. E acá passou tudo ao revés, pero assim funciona. Estes meses me han permitido conhecer a alguém com outros ritmos e me gusta, porque hemos logrado criar nosso próprio espaço em el que reina a calma e isso nos ha permitido conhecer-nos mais em profundidade. Conhecer-nos realmente antes de sair ao mundo juntos. Eu sempre havia hecho mais bem ao contrário.
ahí está lo que yo había hablado recién. Generalmente pasa al revés y en esta relación está-se pasando de uma forma distinta. Bueno, seguindo. Também he reflexionado sobre a possibilidade que tu de ver coisas e conhecer gente que nunca antes havia visto. Com Lorena estávamos aí, um frente ao outro, pero nunca nos havíamos fijado realmente. Nos víamos, pero em realidade nunca nos víamos. E quando a vida se detuvo e nos obrigou a reestruturar nossas rotinas, ao fim podemos ver-nos. Sem adornos, sem estímulos externos, sem ideias pré-definidas, sem preconceitos. Só dois seres humanos em um puro estado de espera. Esperando o quê? Que passara a pandemia, provavelmente, pero lo que não nos derramos conta é que a vida ocorria mientras esperávamos. Perdão. Pero lo que não nos dávamos conta é que a vida ocorria mientras esperávamos. Ela me confessou que nunca se havia fijado em mim. E se me a havia visto de reojo alguma vez, pero também estava muito atrapado e envuelto em minha própria vida para me havia fijado em ela. E por isso, nunca nos havíamos visto realmente. Este último tempo, em cambio, hemos aprendido a reconhecer a nossos vecinos, a interactuar com a gente que nos rodeia. Hemos identificado a cada um. É forte pensar que estávamos tão frenéticos que não nos alcançávamos a ver o que estava ao frente, literalmente. Ela e eu vivíamos a 2 puertas de diferença, pero nunca havíamos compartido mais que 2 palavras. Mira como são as coisas. E não tudo é malo em la pandemia ou em la quarentena. Se passam coisas buenas também, como esta história. É lindo dar-se conta que justo aí, a poucos metros, pode haver alguém especial com la que puedes congeniar. É lindo dar-se a oportunidade de beber-lo. Sempre estávamos buscando em outros lados, em outras plataformas, em outros espaços, pero pode haver alguém ao lado que passamos por alto, que não logramos ver. É verdade. Por vezes, a pessoa indicada ou nossa meia naranja está a nosso lado, está delante de nossos olhos e nós outros não logramos ver. Totalmente certo. Estamos tão apurados que só miramos muito mais allá e nos perdemos logo que estão à frente. Estamos com miras hacia o futuro, pensando a largo prazo, pero não perdemos ela agora. Nos perdemos ela agora. Eu decidi não perder-me mais, porque é muito hermoso o que ocorre quando te permites estar aí e o que queres desfrutar é ao máximo. Seguiremos com esta história mais adelante em outro post. Está bem. Mira, os dejo acá esta história. Em realidade, é uma história de vida cotidiana. Passa muitas vezes. As pessoas se quedam atrapadas em suas vidas, em seus pensamentos e por vezes não se dão conta de lo que está delante de seus olhos. E creio que nós outros devemos mirar mais allá, pero também devemos dar-nos conta de lo que temos em nosso entorno. E por vezes a suerte del amor ou desamor, pero a suerte del amor pode estar delante de nossos olhos e nós outros não nos hayamos dado conta disso. Então, os invito a mirar de cerca também e a buscar também o amor em todos os pequenos detalhes. Bueno, amigos, os dejo acá nesta história. É para reflexionar, para que puedan aproveitar também. Os invito a deixarem nos comentários acá abaixo o que opinam, se é o tipo de história que querem, se querem saber mais detalhes de Francisco e Lorena
me deixem nos comentários, que eu seguirei a história deles em outro post. Se querem deixar-me alguma de vuestras histórias também, que depois eu lá pueda deixar acá em el canal, me enviem ao correio que está também abaixo nos comentários, que seguramente eu tenderei a todo o cuidado de ocultar nomes verdadeiros, cidades, profissões, etc. Os deixo cá esta história e então os pido para compartilhar, deem like, por favor, subscrevam ao canal e nos vemos na próxima história. Já? Um beijito a todos, sejam felizes e hasta a próxima. Tchau!